paz do Cristo possa, nesse instante, estar adentrando suavemente nosso coração, fazendo que possamos refletir em mais essa sexta-feira, em mais esse final de semana e em tudo que isso significa para nós. O capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, traz um conteúdo extremamente atual, como todo o Evangelho, mas esse Kardec deu uma atenção especial, tanto é que está no início, é o 2º capítulo. Quando Pilatos interrogava Jesus e perguntou a ele se era rei, Jesus o disse com toda a serenidade, típica da sua personalidade: se tu dizes, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Essa expressão, meu reino não é deste mundo, tem uma outra palavra. Meu reino não é deste mundo ainda. Durante toda a história da humanidade, o homem está à busca, à caça, procurando embaixo das pedras, embaixo do mar, nas matas, a felicidade. O homem busca incessantemente esse estado de espírito, esse bem-estar que nós definimos como felicidade. Mas a nossa materialidade, o nosso pensamento horizontal, ainda se atém apenas às coisas materiais. Por isso é tão difícil ouvirmos uma pessoa falar com pleno pulmão: eu sou feliz por inteiro. Sempre há um porém, sempre há algo que impede essa total felicidade, essa tão procurada, essa tão falada, tão cantada em toda a história do homem, felicidade. Se não houvesse essa promessa de Jesus, de um outro reino, de uma outra vida, de uma outra circunstância em que podemos viver, tudo o que ele falou, tudo mais o que ele disse e nos ensinou, não teria valor, não teria o peso moral que hoje está aí, conduzindo e orientando a humanidade, mesmo que com todas essas dificuldades que nós criamos. É o Evangelho de Jesus. É Jesus ainda um marco supremo na história da humanidade. Tudo se refere a antes e depois dele. Este reino que Jesus nos fala, que ele é rei, é um reino de mansuetude, de humildade, de simplicidade e de justiça. É uma conquista individual. Ela é buscada incessantemente, na maioria das vezes, em terceiros, em situações adversas ao que o Cristo nos ensinou. É da nossa natureza atribuirmos a outro a nossa desdita. Sempre o outro é responsável por tudo aquilo que nos acontece de ruim. Todos os nossos fracassos sempre atribuímos a terceiros. Esse reino que Jesus nos fala elimina todas essas questões. É o reino que podemos e devemos, se nos interessarmos e se buscarmos, instalarmos dentro do nosso coração. As ideias que os homens tinham a respeito de um reino era de que havia um lugar físico no espaço onde estaria o reino de Jesus. Mas não é desse reino que ele falou. Ele falou de um reino que todos nós possuímos. Todos nós temos o espaço para esse reino. Está aqui dentro de nós. Compete a nós abrir as portas desse reino, para que nele penetre a luz do amor, do conhecimento, da candura, da indulgência, da piedade, da comiseração e da caridade. Somos nós os responsáveis por tudo que vai em nosso interior. Somos nós que conquistamos a nós mesmos para sermos capazes, então, termos a capacidade de poder conquistar aqueles que conosco convivem.
esse reino instalado em nosso coração. Suas benesses se espalham ao nosso redor, começando por nossa família, por nossos amados, com nossos vizinhos, na empresa onde prestamos os serviços em busca de remuneração. Mas esse reino, tão imenso ele é, tão belo, tão puro e singelo, que só apenas numa vida é impossível conseguirmos instalá-lo em nosso interior. Daí a justiça das reencarnações, das indas e vindas, dos momentos de ostracismo e de intelectualidade. Daí os momentos de dor e de angústia. Meus irmãos, todos nós queremos e buscamos uma vida plena de felicidade, de harmonia, mas nós sempre colocamos diante de tudo isso que desejamos uma pedra grande, robusta, pesada. Essa pedra tem a definição de orgulho, também tem o nome de vaidade, também tem o nome de egoísmo. Essa pedra gigantesca não pode ser arrancada do nosso caminho de uma vez só. Estamos lapidando-a pouco a pouco. Em cada nova existência, em cada ida e vinda ao espaço, nós quebramos um pedaço dessa pedra. E aí sim, esse reino vai se instalar em nossos corações. Estamos na semana do Carnaval. O povo está feliz, a nação está brilhando, sorrisos, olhares cheios de esperança em horas de divertimento, de lazer. Pessoas estão nesse momento com um sorriso lá nas orelhas, porque é carnaval, é festa, tudo vale, tudo nos é lícito. Pessoas estão nesse momento se endividando por 12 meses para poder festejar 3 noites. 3 noites apenas. Depois disso, a realidade cai soberana sobre o nosso dia a dia. E aí nós vamos encontrar pessoas tristonhas, chorosas, aborrecidas, brigando com a esposa em casa, porque as dívidas dali estão. Este não é o reino de Deus. O reino de Deus não é de materialidade. O reino de Deus não é de coisas palpáveis que podemos tocar, agarrar, barganhar, vender ou comprar. O reino de Deus são os sentimentos que tocam a razão, que mexem com o que tem mais profundo em nossa alma. Terminados os festejos de carnaval, o homem vai se voltar para a rotina do dia a dia. Rostos nervosos nos trânsitos, pessoas com a cara fechada, prontas para agredir ao menor sinal de contrariedade. Esse não é o reino de Deus. O reino que Jesus nos fala está instalado em pessoas educadas, gentis, corteses, pessoas que sabem ter a paciência, pessoas que cultivam em seu interior o respeito ao próximo e tudo que o cerca. O reino que Jesus nos fala nos dá sempre felicidade, paz, amor, serenidade, compreensão da vida. E esse reino não se assenta em indivíduos que olham na horizontal. É necessário, para que ele adentre nosso coração e nosso interior, levantarmos, erguermos o nosso pensamento, verticalizarmos, olharmos para frente, para o futuro. O que nós estamos querendo? O que estamos procurando? Qual é o real motivo de nossa vida? Vamos viver até os 90 anos? Vamos carregar nossos netos para lá e para cá? Vamos desencarnar, vamos morrer e terminou tudo, está tudo pronto? É só isso? É só isso que é a existência do homem? Não. A doutrina espírita é clara, explícita. Somos espíritos em aventuras humanas. Estamos aqui aprendendo. Estamos aqui educando nossos sentimentos. Estamos aqui resgatando os erros e as escolhas equivocadas do nosso passado. Estamos aqui apreendendo
a sermos indivíduos capazes de viver com Jesus em seu reino. Não um reino físico, localizado, mas o reino da harmonia de pensamento, dos sentimentos mútuos. Qualquer um pode adentrar a busca desse reino. Esse reino não tem preço, não se compra, é para todos. Não precisa ter 4, 5 faculdades, não precisa ser um milionário, basta ter a humildade de querer aprender, abrir o coração e esperar que a luz divina vai adentrar o nosso interior. Esse reino que vos falo, do capítulo 2, é explícito. Nos traz a alegria e a satisfação de sabermos que nossas dores são passageiras, que tudo aquilo que de errado conosco acontece é passageiro, vai terminar. Que tudo aquilo que nós imaginamos para nós e para os nossos amados vai acontecer sim um dia. A carne perece e o espírito prevalece. Existimos antes do berço, sobreviveremos ao túmulo. Eis aí a beleza da doutrina espírita, nos esclarecendo, nos consolando, nos mostrando que Jesus não mentiu, que ele não era mais um enganador que passou pela face da terra. Tudo o que ele disse se cumpriu e se cumpre segundo as suas palavras. Façamos a nossa parte. Vamos dar de nós a parte que nos compete. Vamos olhar para frente, com coragem, com determinação. Vamos aceitar aquilo que não pode ser remediado. Vamos compreender e entender que a vida com Jesus exige de nós, sim, renúncia. Não uma renúncia total a tudo aquilo que podemos usufruir na face da terra, mas renúncia a todos os excessos. A ninguém é proibido festejar. A ninguém é proibido viver. Viver é da nossa natureza. Fomos criados para assim viver. Mas é importante observarmos que os excessos é que nos prejudicam. O homem materialista ao extremo sofre, porque tudo que ele perde lhe causa dor e angústia. Tudo que afeta ou contraria sua vontade lhe faz sofrer. O homem espiritualizado, e estamos na era do Espírito, no milênio, o homem espiritualizado compreende melhor. Já adentrou em seu coração as premissas do reino. Ele já consegue entender que aquele irmãozinho que ofende, que o xinga, está ali, naquela situação, por um problema qualquer, por uma dor qualquer. Ele já consegue entender, se ele pode compreender aquele que sofre, muitos que estão adiante dele compreendem também o seu sofrimento. Esse reino que vos falo e que está no capítulo 2, meus irmãos, não é uma quimera, não é uma ilusão, não é alguma coisa que se utiliza para que os homens sejam convencidos. É a mais pura e absoluta realidade. O mundo em polvorosa que vivemos, a agressividade humana que está ultrapassando todos os limites, nos mostra que precisamos instalar em nós um pensamento diferente. Precisamos ter em nosso coração um pensamento pacificado, harmonioso. Não compreendemos o porquê de tudo isso, mas a doutrina explica com toda a clareza. Somos nós os responsáveis pelo mundo que aí está. A não instalação do reino de Deus em nosso coração nos propicia a coexistência com indivíduos que muitas das vezes, mal saídos da animalidade, estão prontos para agredir, para matar, para ferir, porque seus corações estão fechados pela pedra do orgulho, pelo machismo exagerado, pela vontade de dominar, de conquistar, da supremacia, provocada pela ignorância do tempo primitivo em que o homem se julgava superior ao outro, quando podia matá-lo, subjugá-lo. A era, repito, senhores, é do Espírito, é do pensamento livre, e o reino de Deus nos traz a liberdade de podermos saber em quem confiar, em quem acreditar. Entendemos porque temos fé, e nossa fé é raciocinada. Compreendemos que o Deus que nos criou não nos castiga, sofremos as consequências de nossas escolhas. Podemos optar entre caminhar de encontro a esse reino maravilhoso e nos afastarmos do caminho que a ele leva, sob nossa responsabilidade. A todo instante, nos deparamos com as tragédias que a mídia nos mostra. E eu tenho certeza que qualquer um dos senhores da senhora já perguntou alguma vez: o que estamos fazendo conosco? Aonde vamos parar? Já chegamos ao limite da ignorância, da violência? Já chegamos ao limite em que não há mais volta?
A doutrina explica com toda clareza. Às vezes é necessário que o mal chegue a extremos para que possamos nos reconciliar com Deus. E este é o momento que está acontecendo. Hoje, após o almoço, eu assisti a um telejornal de determinada empresa e o repórter perguntou a um menino de 11 anos, que estava fantasiado, preparado para uma festa infantil de carnaval no norte do país. O que tu acha do carnaval? O que tu pensa sobre o carnaval? O menino olhou e, sem vacilar, disse para a repórter: eu acho muito bom, tem muita música, muita festa e tem muita felicidade, muita felicidade. A felicidade para esse menino é estar nesse momento dançando, fazendo a festa de carnaval para a idade dele. É compreensível. Mas eu convoco os senhores e as senhoras a meditarmos, a refletirmos sobre essa questão. Que homens estamos formando para o nosso país? Que cidadãos estamos formando para o nosso país quando um menino de 11 anos acha que felicidade é uma festa de 3 dias? Chegamos ao fundo do poço, senhoras e senhores? Não, não chegamos. A doutrina espírita traz em seu conteúdo a solução clara, concisa e objetiva. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas escolhas. Temos o livre-arbítrio. Jesus está sempre pronto a instalar em nosso coração o seu reino. Mas nós estamos dando permissão para que ele assim proceda? Nós abrimos nosso coração para a caridade, para o amor, para a benevolência? Nós já estamos dispostos a virar o rosto quando alguém nos bofeteia de um lado? Estamos dispostos a dar daquilo que é caro para nós, para atender aquele que tem fome e bate à nossa porta? Nós estamos capacitados a reconhecer que os nossos adversários também têm do que reclamar de nós, ou só nós que somos perfeitos? Só nós que somos vítimas do mundo? Para a instalação desse reino de Jesus em nosso interior, precisamos recapitular a nossa existência. Não só essa, mas lembrarmos que todos temos um passado, muitas das vezes obscuro e delituoso. E nós precisamos desse reino. Nunca precisamos tanto. Nunca a lógica e a razão nos direcionaram para o caminho do amor, da paz. Vivemos sobressaltados, porque o indivíduo lá no extremo norte, no oriente do mundo, pode apertar no botão e disparar uma guerra em que milhões de pessoas vão morrer, sem saber do que morreram, apenas por causa de orgulho de um homenzinho deste tamanho. O orgulho supera a falta de atitude, a falta de capacidade, de caráter que tem aquele indivíduo. Mas ele pode gerar tudo isso. Vivemos sobressaltados com a violência. Saímos na rua, nos cuidando até da nossa sombra. No trânsito estamos prontos para agredir qualquer que seja. Às vezes saímos com um facão, um pedaço de pau ou com uma arma de fogo no porta-malas do carro, pronto para agredir quem venha nos contrariar nos nossos desejos. Mas aí vamos rezar e pedir a Deus para ter paz. Vamos pedir a Deus para vivermos em harmonia, mas sempre pronto a agredir o outro. Que reino de Deus é esse? Não é o que Jesus falou. O reino de Jesus, instalado no nosso coração, nos torna homens e mulheres pacíficos. Homens e mulheres que vão compreender e entender que a não violência é o caminho da paz e da harmonia. Reagir à força com a força, isso está sendo superado aos poucos pelo amor. Nesta noite, eu convoco os senhores e as senhoras a refletirmos juntos sobre esta questão. Quem tem que fazer o quê? Qual a nossa parte? Qual é o peso da nossa responsabilidade no mundo que estamos deixando para os mais jovens, para os filhos, para os netos e bisnetos? Quais os exemplos que estamos dando? É claro que eles vão fazer as escolhas deles e por isso serão responsabilizados, é compreensível. Mas quais os exemplos que estamos dando? Quando vinha me dirigindo a esta casa na tarde de hoje, não muito distante daqui, eu passei em frente a uma lancheria. Havia 2 mesas expostas na frente dessa lancheria
e num cantinho uma dessas latinhas de fazer churrasquinho. E a lotação parou ali, porque havia um cruzamento bastante movimentado, a lotação parou bem em frente a essa lancheria. E eu pude então observar 4 indivíduos adultos sentados, e no meio dos 4, um menino que devia ter 8 ou 9 anos. A mesa estava lotada de cervejas e aperitivos, cachaça em copos pequenos. O menino estava à vontade, conversando e rindo. Ali está presente o reino de Deus entre aqueles homens? É claro que não. Porque estão dando o que de pior podem dar a seus filhos, o exemplo, o dos piores possíveis. Mais tarde, daqui a 5 ou 6 anos, tomara que isso não aconteça, mas se esse menino vier a ter problemas gravíssimos com álcool ou coisas piores, de quem será a responsabilidade? Imediata do pai, jurídica e moralmente. É disso que nós estamos falando nessa noite. Dessa mudança de hábitos, de comportamentos. Precisamos entender e compreender que o reino de Deus está aqui, no nosso interior. Se abrirmos a porta, ele vai brilhar. Se tirarmos de nossas mãos as pedras com as quais estamos sempre prontos a agredir os nossos semelhantes e colocarmos nelas flores, a vida será melhor para todos. Mas não adianta pedir para o Pedro ser bom, para Maria ser decente. É preciso que nós o façamos a nossa parte também. Compete a nós, senhoras e senhores, deixar que o reino, esse reino maravilhoso que Jesus nos falou, se instale em todo o planeta. E todos sabem o quanto ele é necessário. Mesmo que muitas das vezes nós tenhamos dúvidas sobre o conceito religioso que abraçamos, é necessário que tenhamos a coragem de enfrentar a nós mesmos, de olharmos no espelho e sabermos quem somos, o que pensamos e o que fazemos. Cada um de nós, consciência individualizada, é responsável por aquilo que produz através do pensamento e de suas ações também. Nossas ações e pensamentos influenciam no planeta como um todo. A hora é essa, senhoras e senhores. Façam suas escolhas. Viver é escolher. E entre o reino material e espiritual, sempre é uma questão de escolha. Ou caminhamos com a cabeça baixa, olhando sempre para o chão, ou levantamos o rosto, a cabeça, levamos nosso pensamento a Jesus e pedimos a Ele que nos conduza. A escolha é nossa. A responsabilidade é nossa. Não adianta levantar a mão e apontar 5 dedos para o vizinho da esquerda ou da direita. A responsabilidade é de cada um. O tempo é de cada um. Cada um dos corpos que estamos ocupando nessa noite, por mais perfeito que esteja, terá o seu fim. O corpo terá o seu fim. Vamos estar diante de nossa consciência e de tudo aquilo que planejamos quando reencarnamos. Podemos enganar uns aos outros, nunca a espiritualidade. Jesus sempre está de braços abertos, nos aguardando, sempre nos esperando, sempre pronto a dar o melhor de si, que é o seu amor, o seu conhecimento, o seu consolo. Mas compete a nós trilharmos o caminho até Ele. Sua responsabilidade terminou quando Ele veio até nós, do alto de sua glória, e em holocausto deu sua vida para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Agora, meus irmãos, não há mais como dizermos ou falarmos de forma diferente. Ele veio até nós, mas nós temos que ir até Ele agora. É parte da nossa responsabilidade. Ele fez tudo o que estava a seu alcance. Continua hoje de braços abertos nos aguardando. Compete a nós darmos esse passo. Compete a nós nos esmagarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vontade de andar com os braços cheios de ouro. Ninguém vai levar isso quando for embora. As riquezas que porventura juntarem, e é uma coisa boa ter uma boa vida na face da terra, trabalhando para isso honestamente, vai ficar por aí. Nesta noite eu vos convido. Qual o reino que os irmãos preferem? O reino das ilusões, das luzes bonitas e passageiras, dos títulos? Ou o reino da consciência pacificada, das ações beneméritas, de uma existência plena de responsabilidade, de carinho e amor por todos aqueles que conosco cruzarem? Somos todos filhos do mesmo Pai. O Deus é o mesmo. O carinho e o amor desse Deus é o mesmo para com todos os seus filhos em todas as partes do planeta. Não há distinção de cor, não há distinção de potenciais de intelectualismo.
de potenciais financeiros. Trabalhar, conquistar é normal. Comereis o seu pão com o suor do seu rosto, isto é natural para nós. Mas nem só de pão viverá o homem. É isso que precisamos compreender. Precisamos entender que a vida real, a vida que nos interessa, a vida suprema, é a vida do Espírito. Amanhã, depois, quando o nosso corpo estiver dentro daquela caixa, cheia de forrinho, bonitinha, com os grampinhos do lado, nós vamos continuar vivos e vamos estar onde nosso pensamento nos levar. Vamos estar onde nossa consciência nos levar. E é importante, senhoras e senhores, muito importante, a lei de Deus está em nossa consciência. E somente ela vai nos acusar. Mas vai nos acusar de forma firme, concisa. A doutrina espírita não é uma doutrina de terror, de medo. Não, ela é de amor, de esperança, de consolo e de esclarecimento. Compete a cada um de nós ou vivermos intensamente a vida da terra, sem nos preocuparmos com nada mais, de forma completa, feliz ao extremo na terra. Ou nós escolhemos viver felizes com Jesus. Mas como, quando? Chegará o dia em que essa resposta será respondida para cada um de nós, de forma categórica, irrefutável. Cada um de nós vai ter essa resposta. A todo instante, cada um de nós é chamado a estender a mão, a perdoar, a compreender, a dar um abraço em quem sofre. Esses são os passos iniciais para nos dirigirmos ao encontro do Cristo. Instalado o reino de Jesus em nossos corações, tudo mais nos passará muito pequeno. A dor, a doença, a dificuldade financeira, tudo será muito pequeno. Mas é preciso, senhoras e senhores, coragem. E essa coragem que eu falo é a coragem de enfrentar a vida como ela é. Sem aquele pensamento de derrota. O mundo está contra mim. O mundo está caindo em cima de mim. Dores, agruras, fazem com que nós cresçamos a cada dia, a cada instante. Mas para podermos viver no reino de Jesus, o primeiro passo é compreendermos quem nós somos. E se compreendermos quem nós somos, e nos assumirmos diante desse espelho que eu sempre falo, e termos a coragem de tentar corrigir aquilo que é errado, já abrimos a porta para Ele. Já estamos dando os primeiros passos em direção a Ele. Ele jamais vai negar o seu abraço, Ele jamais vai dizer não para nós. Mas enfatizo, Ele já fez a parte dele, façamos a nossa. Um coração compreensivo, capaz de perdoar, de compreender, é uma porta aberta para o reino do Cristo. Mas é necessário darmos de nós o melhor. Nunca nos esquecendo. O corpo é passageiro da terra, mas nós continuamos vivos, responsáveis, passíveis de recebermos aquilo que plantamos, seja flores ou seja espinhos. Que a paz do Cristo vos conduza até suas casas com toda harmonia. Muito obrigado pela atenção. Um bom final de semana a todos os senhores e as senhoras.